Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta sala virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Agradecemos a Deus em especial e acima de tudo pela dádiva da vida, por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu no corpo físico, este instrumento que nós temos à nossa disposição para realizarmos o nosso processo de iluminação espiritual. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, que nós estamos estudando constantemente, nos esforçando para praticá-los no nosso dia a dia, em nossas menores atitudes. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados mais uma vez no relógio da eternidade, como mais uma oportunidade para o nosso esclarecimento. E hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões, com base no livro belíssimo de Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier, o livro Boa Nova, em que Humberto de Campos, conforme ele nos falou no prefácio desta obra, dentre milhares de histórias que se encontram no acervo do mundo espiritual em relação à passagem de Jesus aqui na Terra, 2000 anos atrás, ele nos trouxe 30 histórias. E hoje, dessas 30 histórias, estudaremos a de número 5. É o capítulo de número 5, nesta gênese do Evangelho, onde ele nos fala acerca dos discípulos. Então, o capítulo número 5 tem como título Os Discípulos. Mas antes de começarmos aqui com as reflexões de Humberto de Campos, enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 116. Em que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: tenha fortaleza de ânimo para resistir a todos os embates e tempestades do caminho. É preciso que realmente nós tenhamos esta fortaleza de ânimo, porque, inclusive, no trabalho de semeadura do Evangelho, nós também temos problemas. Nós também enfrentamos discórdias, nós também temos as nossas fraquezas ainda. Então é preciso, conforme ele nos fala, fortaleza de ânimo. Não se iluda. Mesmo a estrada do bem está cheia de tropeços e dificuldades. Continue, porém, apesar das dificuldades, é preciso que nos esforcemos para seguirmos adiante. Não dê ouvidos às pedras colocadas pela inveja, pelo ciúme, pela intriga. Quantas pedras são colocadas em nosso caminho na forma de inveja, ciúme, de intriga? Mesmo assim, mesmo com esta quantidade de pedras, é preciso que marchemos de cabeça erguida, confiantemente, e desta forma nós venceremos todos os obstáculos da caminhada. E se for ferido, lembre-se de que as cicatrizes serão luzes que marcarão a sua vitória.
Então aqui ele nos fala que as cicatrizes serão luzes, as cicatrizes serão sem dúvida as marcas do Cristo em relação ao trabalho de semeadura da boa semente, a semeadura da boa nova. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos no capítulo de número 5 do livro Boa Nova, os discípulos, desejando a todos que aqui se encontram, a todas irmãs e irmãos que aqui se encontram, neste centro espírita virtual, um bom momento de estudo, um bom momento de reflexões para todos nós. Então aqui Humberto de Campos, seguindo a narrativa, já que no capítulo anterior, que estudamos no nosso último encontro, Jesus já estava com 5 discípulos. Primeiro, ele tinha convidado Simão Pedro e o seu irmão André e também Levi, conforme nós estudamos no capítulo de número 3. No capítulo de número 4, que estudamos no nosso último encontro, Jesus tinha convidado Tiago e João, filhos de Zebedeu. E neste capítulo de número 5, Humberto de Campos continua a narrativa da seguinte maneira, que frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o Mestre Jesus reunia a grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Então aqui Humberto de Campos fala que não tardou Jesus fazer a composição do seu reduzido colégio de discípulos. Aqueles 12 discípulos que iniciaram o trabalho de semeadura juntos com Jesus. Então aqui Humberto de Campos continua dizendo que depois de uma das pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que desde então seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. Então Jesus convidou todos os 12 que trabalhavam ali em volta do lago de Genezaré, a maioria deles, como vimos anteriormente, e estes outros que passaram a compor este colégio de discípulos, esse reduzido colégio de discípulos, quase todos pescadores. Aqui nós vamos encontrar Levi, que era cobrador de imposto, e também Judas Iscariotes, que era um comerciante, um pequeno comerciante em Cafarnaum, conforme nos relata Humberto de Campos, um pouco adiante neste capítulo. Então aqui ele começa falando e repetindo alguns nomes que já conhecemos e acrescentando outros que passaram a compor este reduzido colégio de discípulos. Então ele começa nos falando que Pedro, André e Felipe eram filhos de Betsaida, ou seja, eram da cidade, a origem deles era a cidade de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João. Então, Pedro, André, Felipe, Tiago e João tinham como cidade natal Betsaida. No caso, Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Como estudamos no capítulo anterior, Tiago e João eram filhos de Zebedeu e de Salomé. E aí ele diz na sequência que Levi, Tadeu e Tiago eram filhos de Alfeu e de sua esposa Cleófas, parenta de Maria. Então Cleófas, que era esposa de Alfeu, no caso, eles pais de Tadeu, e outro Tiago, neste caso o Tiago maior, já que nós encontramos a identificação de 2 Tiagos, um ficou conhecido como Tiago menor, que era o irmão de João Evangelista, e este Tiago maior, que era filho de Alfeu, que era, no caso, tinha como mãe Cleófas
que era uma parenta distante de Maria, a mãe de Jesus. E neste caso, eles eram nazarenos, assim como o próprio Cristo, que morava em Nazaré, e amavam a Jesus desde a infância. Então eles, igual ele coloca aqui, Tiago e Tadeu, conheciam Jesus desde a infância em Nazaré, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor. Eles eram chamados como irmãos de Jesus, porque eles eram bem próximos de Jesus, à vista de suas profundas afinidades afetivas. Na sequência, Humberto de Campos nos fala sobre Tomé. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu nascera de uma família laboriosa de Caná da Galileia. Então, Bartolomeu era da cidade de Caná da Galileia, onde Jesus realizou aquele seu chamado primeiro milagre, transformando água em vinho em uma festa de casamento. E nós vamos encontrar na sequência um outro Simão, mais tarde denominado o Zelote. Então tinha o Simão Pedro e o Simão Zelote, que deixara a sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. E somente um deles, um dos 12, Judas, destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariotes e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Então aqui estão os 12, a composição deste reduzido colégio de discípulos de Jesus. E Humberto de Campos segue a sua belíssima narrativa nos falando da seguinte maneira, que o reduzido grupo de companheiros do Messias experimentou a princípio certas dificuldades para harmonizarem-se. Então aqui Humberto de Campos fala que mesmo eles estando com Jesus, eles tinham um problema de relacionamento, eles não estavam inicialmente em harmonia. E aí ele diz que pequeninas contendas geravam a separatividade entre eles. De vez em quando, o mestre os surpreendia em discussões inúteis sobre qual deles seria o maior no reino de Deus. De outras vezes, desejavam saber qual dentre todos revelar a sabedoria maior no campo do evangelho. Então aqui Humberto de Campos nos fala que existiam disputas entre eles e que, conforme ele diz aqui, em muitas situações causava inclusive a separatividade entre eles, um querendo ter uma posição maior ou ser considerado maior perante o reino de Deus, outros querendo ser aquele mais sábio acerca do evangelho. E aí Humberto de Campos nos diz na sequência que Levi, que era o coletor de imposto, continuava nos seus trabalhos da coletoria local, enquanto Judas prosseguia nos seus pequenos negócios, embora se reunissem diariamente aos demais companheiros. Os 10 outros viviam quase que constantemente com Jesus junto às águas transparentes do Tiberíades, como se participasse de uma festa incessante de luz. Então aqui os outros 10 estavam constantemente às margens do lago do Tiberíades com Jesus, como se participassem, conforme nos fala Humberto de Campos, de uma festa incessante de luz. Sem sombra de dúvida que estar constantemente com Jesus ali pessoalmente era realmente participar de uma festa incessante de luz. E aí ele diz na sequência que, iniciando-se, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, o mestre reuniu os 12 em casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado.
Então aqui Jesus os reuniu quando foram levá-los e colocá-los no campo de trabalho para a semeadura do evangelho. Ele os reuniu na casa de Pedro para as primeiras orientações. E aí Humberto de Campos nos diz que, de conformidade com a narrativa de Mateus, aí ele fala em Mateus que anotou esta reunião, a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais. Então essas recomendações iniciais, conforme nós encontramos na narrativa, no Evangelho de Mateus, às vezes em locais esparsos, mas aqui ele coloca tudo junto. Então aqui ele nos diz que as recomendações iniciais do Messias aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para as realizações que lhes competiam concretizar. Então aqui Jesus começa dando-lhes as orientações e orientações para todos nós. Então aqui Humberto de Campos faz um resumo destas orientações, como se fosse também para nós um resumo de todos os ensinamentos de Jesus que nós encontramos nos 4 evangelhos. Prestemos bastante atenção nesta capacidade de narrativa e também de resumir, essa capacidade de síntese de Humberto de Campos para resumir aqui de uma forma tão sintética os ensinamentos de Jesus, que ele colocou aqui como aquela primeira reunião instrutiva de Jesus com os seus discípulos. E aí Jesus começa falando da seguinte maneira: amados, entrou Jesus a dizer-lhes com mansidão extrema. Jesus começou a lhes falar com mansidão extrema. E aí Jesus começa as orientações. Não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente, levada pelos interesses fáceis e inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros de discussões estéreis à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam às edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Então aqui Jesus já lhes chama a atenção em relação aos caminhos difíceis que eles iriam percorrer. Não teria vida fácil. E também Jesus os orienta para evitar as brigas, evitar as contendas, afastar-se daqueles locais onde eles não eram bem vistos, não eram bem-vindos, assim como os samaritanos que entravam em contendas constantes. E aí ele diz na sequência: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado, e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Então Jesus fala a eles, para eles procurarem aqueles desesperados, aqueles deserdados da sorte, aqueles que estão mais necessitados, aqueles mais doentes, que exatamente para eles, para todos nós, doentes da alma, que o médico Jesus veio à terra. E ele pede ainda para que eles anunciem àqueles de bom coração que estão com o coração angustiado, que é chegado o reino de Deus. E ainda ele diz na sequência: trabalhai em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Então prestemos atenção como Humberto de Campos coloca aqui nesta frase: os que estão mortos nas sombras do crime. Não são aqueles que estão mortos no corpo físico, porque aqueles mortos no corpo físico, ou seja, cessaram as funções orgânicas do corpo físico,
ninguém irá ressuscitá-lo, ou seja, só quando ele renascer de novo, ou seja, reencarnar em um novo corpo físico preparado para ele, reservado para ele, para tal finalidade. Então ele fala aqui de ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Dai de graça o que de graça recebestes. Assim nos fala Jesus. E ainda ele diz na sequência: não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino do céu reserva os mais belos tesouros para os simples. Então, o reino de Deus reserva os mais belos tesouros para aqueles que se comportam de forma simples aqui na vida. Não ajunteis, ainda nos fala Jesus se dirigindo aos discípulos, não ajunteis o supérfluo em alforjes, túnicas ou alpercatas para o caminho, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia, onde entrardes, buscai saber quem deseje aí os bens do céu, com sinceridade e devotamento a Deus, e reparti as bênçãos do Evangelho com os que sejam dignos, até que vos retires daquela cidade. Então aqui Humberto de Campos vai fazendo a narrativa de forma resumida dos ensinamentos que nós encontramos nos evangelhos, nos 4 evangelhos, ou melhor, nas anotações dos 4 evangelistas acerca da Boa Nova. E ainda ele diz na sequência: quando penetrardes na alguma casa, saudai-a com amor. Se essa casa merecer as bênçãos de vossa dedicação, desça sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for digna, torne essa paz aos vossos corações. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sacudindo o pó de vossos pés, isto é, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. Então aqui Humberto de Campos nos explica sobre aquele sacudir o pó de vossos pés, como sendo aquela situação de você, se alguém não quis te ouvir, não quis ouvir acerca da Boa Nova, acerca do Evangelho de Jesus, não guarde rancor, ressentimento contra aquela criatura. Sacode o pó de vossos pés, ou seja, siga adiante sem se contaminar com a injustiça. E ainda ele diz: em verdade vos digo que dia virá em que menos rigor haverá para os grandes pecadores do que para quantos procuram a Deus com os lábios da falsa crença, sem a sinceridade do coração. Então aqui ele nos chama a atenção, Humberto de Campos, nas palavras de Jesus, que dia virá em que os grandes pecadores serão tratados perante a lei de Deus com menos rigor do que aqueles que diz adorar a Deus apenas pelos lábios, sem nenhuma sinceridade do coração. E ainda ele diz: é por essa razão que vos envio como ovelha ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Então aqui Jesus, nesta fala, conforme nós encontramos também nos evangelhos, que os discípulos não teriam vida fácil, que Jesus estava enviando eles como ovelhas ao antro dos lobos, ou ao covil dos lobos, e que eles teriam que ser dóceis, eles teriam que ter a simplicidade das pombas, mas ao mesmo tempo ter a prudência das serpentes. Não ir se comportando de qualquer jeito, com docilidade, com brandura, com mansidão, mas ao mesmo tempo com muita prudência.
E ainda ele diz: acautelai-vos, tenham bastante cuidado, acautelai-vos, pois, dos homens, vossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, de onde está exilada a ideia de Deus. Então aqui Jesus nos chama a atenção, neste diálogo com os discípulos, que eles seriam entregues aos tribunais pelos seus próprios irmãos, que eles seriam castigados, eles seriam açoitados nos próprios templos suntuosos de onde Deus estava exilado, templos suntuosos onde Deus não mora. E ainda ele diz: sereis conduzidos como réus à presença de governadores e reis, de tiranos e descrentes, a fim de testemunhardes a minha causa. Então aqui Jesus, de forma premonitória, de forma profética, ele já adianta aos discípulos que eles iriam sofrer bastante. Eles seriam conduzidos como réus à presença de governadores, de reis e de tiranos e descrentes, a fim de testemunharem a minha causa. E assim como nós conhecemos da história, com exceção de João Evangelista, todos os demais sofreram. João sofreu bastante, mas foi o único que teve desencarne por velhice, já com quase 100 anos de idade, conforme nós encontramos na história, nas suas biografias. Então João Evangelista desencarnou bem velhinho na cidade de Éfeso, hoje Turquia, depois de ficar preso por aproximadamente 8 anos na ilha de Patmos. Então aqui, e os demais, todos passaram por isto que Jesus estava dizendo a eles, e sacrificados. Então aqui ele diz na sequência: mas nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como haveis de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Não se preocupem, eu estarei energeticamente, constantemente com vocês, os amparando. E ainda Jesus diz: porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. E ainda Jesus diz que nesses dias de sombra, em que se lutará no mundo por meu nome, o irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai, os filhos, espalhando-se nos caminhos o rastro sinistro dos lobos da iniquidade. Os que me seguirem serão desprezados e odiados por minha causa, mas aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então aqui Jesus fala para os discípulos desta forma. Imaginemos nós, ouvindo isto mesmo nos dias de hoje, que iríamos passar por todos estes sofrimentos, sermos perseguidos. Será que nós, no final de um diálogo desse, será que nós ainda estaríamos dispostos a realizarmos algum trabalho com Jesus? Se hoje, em muitas situações, nós ficamos chateados quando ouvimos alguma crítica acerca de alguma fala em relação ao Evangelho de Jesus, imaginemos nós ouvindo tudo isto do próprio Cristo e ele falando e lembrando para todos que eles não teriam vida fácil, que eles seriam perseguidos, que eles seriam sacrificados por estarem divulgando a sua ideia. Mas ele diz que todo aquele que perseverar até o fim, este será salvo. E ainda diz na sequência: quando, pois, fordes perseguidos numa cidade, transportai-vos para outra, porque em verdade vos afirmo que jamais estarei nos caminhos humanos
sem que vos acompanhe o meu pensamento. Se tendes de sofrer, e vocês irão sofrer, se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais que o Senhor. Se o adversário da luz vai reunir contra mim as tentações e as zombarias, o ridículo e a crueldade, que não fará aos meus discípulos? Então aqui Jesus também, nesta conversa com os discípulos, ele já faz uma profecia que ele seria perseguido, que ele receberia zombarias, que ele sofreria todo tipo de crueldade. Se ele iria passar por tudo isto, aí ele questiona: e o que não farão com os meus discípulos? E ainda ele diz na sequência da seguinte maneira, nesta narrativa belíssima de Humberto de Campos: todavia sabeis que acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Então aqui Jesus, quase finalizando o diálogo com os discípulos, este primeiro diálogo, ele traz um alento aos discípulos dizendo que o Pai está acima de tudo e que um dia toda a verdade será revelada e todo o bem triunfará sobre o mal. O que vos ensino em particular, ainda acrescenta Jesus, o que eu estou aqui ensinando a vocês em particular, difundi-o publicamente, porque o que agora escutais aos ouvidos será o objeto de vossas pregações de cima, até mesmo dos telhados. E ainda ele diz: trabalhai todos vocês. E assim Jesus nos fala até os dias de hoje que precisamos trabalhar pelo reino de Deus e não temais os que matam o corpo. Prestemos atenção nestas informações, neste diálogo de Jesus, nas anotações de Humberto de Campos, porque não temais os que matam o corpo, mas não podem aniquilar a alma. Ou seja, não se preocupem se eles matarem os vossos corpos, vocês continuarão vivendo, porque todos nós somos imortais. Eles matarão apenas os corpos, as almas continuam vivendo, a ideia continuará. Eles não conseguirão matar a ideia da boa nova. E ainda ele diz: temei antes os sentimentos malignos. Então ele diz que é preciso que nós, em primeiro lugar, é lógico, precisamos preservar a nossa vida, mas é preciso que temamos, em primeiro lugar, os pensamentos malignos que mergulham o corpo e a alma no inferno da consciência. Então aqui Humberto de Campos deixa bem claro nessa narrativa de Jesus, ou nas palavras de Jesus narradas por Humberto de Campos, que inferno é apenas um estado de consciência. E ainda diz Jesus: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? Então aqui ele faz um questionamento. E aí ele diz: entretanto, nenhum desses passarinhos que são vendidos por 2 ceitios ou 2 centavos, não caem dos ninhos sem a vontade de vosso Pai, de nosso Pai. Até mesmo os cabelos de nossas cabeças estão contados, e nenhum desses cabelos caem das nossas cabeças sem a vontade de Deus. Não temais, diz ainda Jesus, não temais, pois, porque um homem vale mais do que muitos passarinhos. Empregai-vos no amor do Evangelho, e qualquer de vós que me confessar diante dos homens, eu o confessarei igualmente diante de meu Pai que está nos céus. Então aqui Jesus encerra
estas primeiras recomendações aos discípulos, mas a narrativa de Humberto de Campos ainda continua. Então ele diz que as recomendações de Jesus foram ouvidas ainda por algum tempo e terminada a sua fala, no semblante de todos perpassava a nota íntima da alegria e da esperança. Se fôssemos nós, como havíamos falado anteriormente, provavelmente nós estaríamos já fugindo, estaríamos assombrados com todas aquelas notícias que Jesus deu a eles em relação ao sofrimento, à perseguição, que eles seriam até mesmo sacrificados pelo seu nome. Mas eles estavam com alegria e com esperança. Os apóstolos criam contemplar o glorioso porvir do evangelho do reino e estremeciam do júbilo de seus corações. E aí diz Humberto de Campos na sequência que foi quando Judas Iscariotes, como que despertando antes de todos os companheiros daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, tem algum problema aí. Diz aqui Judas Iscariotes para Jesus. Não desta forma. Os seus planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Aqui começaram os problemas, principalmente para Judas Iscariotes. Então ele falou para Jesus: esses planos estão perfeitos, mas só que não tem como ser levado adiante se não tiver contribuição financeira. Quem irá financiar tudo isto? E aí, na sequência, diz Humberto de Campos que Jesus contemplou serenamente e perguntou: será que Deus, perguntou a Judas, será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas de todo o mundo? Será que Deus precisou das riquezas para construir o mundo? Ele cobrou de alguém recursos amoedados para a construção do mundo? Assim questionou Jesus a Judas. E aí ele diz, Jesus esclarece a Judas e a todos nós. Nós sabemos que precisamos de recursos financeiros, mas só que nós precisamos aprender, conforme nos fala aqui Jesus, se dirigindo a Judas Iscariotes, que em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil. Em mãos que saiba dominá-lo, o dinheiro é instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros amoedados, perecíveis, está o amor com os seus infinitos recursos. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou. Então Jesus ainda continuou as orientações a Judas Iscariotes, a todos os demais discípulos e a todos nós acerca dos recursos materiais, que em muitas situações, quiçá na maioria das vezes, é o motivo das nossas quedas. Já foi, ainda continua sendo e ainda será o motivo da chamada perdição de muitos de nós aqui no mundo, o apego às coisas materiais que nós julgamos ser nossas. E aí Jesus diz: no entanto, Judas, embora eu não tenha. Então Jesus deixou aqui bem claro para Judas que eu, Jesus, não posso contribuir com nenhum vintém, porque eu não tenho nada. Então ele diz aqui: embora, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai no espírito das criaturas. Põe em prática a tua lembrança, mas
tem cuidado com a tentação das posses materiais. Então Jesus autorizou a Judas que ele colocasse em prática aquela sua lembrança acerca da necessidade de recursos financeiros para a semeadura do evangelho, quando fosse necessário recursos financeiros para a manutenção deles. Então Jesus fala para ele: põe em prática essa tua lembrança acerca dos recursos financeiros, mas tem bastante cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda contigo. Eu não irei cuidar disso. Você que deu a ideia, você irá cuidar. E aí diz na sequência, nunca, porém, ainda acrescenta Jesus, você guarda essa bolsa contigo. No entanto, nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. Não acumule. Então Jesus orientou a Judas para ele jamais acumular recursos financeiros naquela bolsa que ele iria cuidar, recursos maiores do que o mínimo necessário para a subsistência do grupo. E aí diz na sequência Humberto de Campos que ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes, então Judas não perdeu tempo, conforme nos diz aqui Humberto de Campos, ali mesmo, depois que Jesus o orientou, fez a primeira coleta entre os discípulos. Imaginemos o tamanho desta coleta, todos paupérrimos. Então ele diz aqui que todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre, ou seja, Jesus, observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito. Então, depois que ele fez a coleta entre todos, com exceção de Jesus, que não tinha nenhum denário, nenhum centavo, nenhum ceitio para contribuir, porque ele não tinha moeda nenhuma, e mesmo assim ele apresentou a Jesus satisfeito o resultado da sua coleta. Senhor, disse Judas, Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. E aí encerra Humberto de Campos este belíssimo capítulo de número 5, com esta fala de Judas a Jesus e depois de Jesus a Judas. Então Judas, Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus fitou serenamente e retrucou em tom profético. Então aqui Jesus fez mais uma profecia, agora em relação a Judas, que nós conhecemos o desdobrar desta história. Então aí Jesus diz a ele, sim, Judas, a bolsa é pequenina. Realmente a bolsa é muito pequena. Contudo, permita Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Então aqui Jesus faz esta profecia e um alerta a Judas. Sim, Judas, a bolsa ela é minúscula. No entanto, permita Deus que você não sucumbas ao peso desta bolsa tão pequena. E conforme nós sabemos, foi exatamente isto que aconteceu quando ele vendeu Jesus por 30 moedas. Então Jesus havia feito esta profecia e Judas, mesmo assim, se sucumbiu ao peso desta minúscula bolsa que ficou sob a sua responsabilidade durante todo o trabalho que eles realizaram por aproximadamente 3 anos. Paz aos nossos corações
e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que vocês nos concederam de aqui nos encontrarmos, por aqui nos encontrarmos reunidos mais uma vez, em nome do Senhor Jesus, estudando a história do Evangelho. Sem sombra de dúvida, conforme diz aqui a nossa irmã Vilma, lá das Minas Gerais, tudo é muito belo, meu irmão. Estou encantada cada vez mais, sem sombra de dúvida, minha irmã, que tudo é muito belo. Eu também estou muito encantado e muito satisfeito por estar tendo esta oportunidade de juntos estudarmos o Evangelho, estudarmos a gênese do Evangelho, junto com o Evangelho, todos estes belíssimos ensinamentos para a nossa vida, porque precisamos tanto desses ensinamentos, principalmente e acima de tudo, na prática do dia a dia, que possamos, conforme disse Jesus a Judas, não sucumbirmos ao peso dessas minúsculas bolsas amoedadas que carregamos conosco quando estamos aqui na vida material. Precisamos desses recursos materiais, sem sombra de dúvida, mas que saibamos administrá-los corretamente. Paz conosco sempre e muito obrigado mais uma vez e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz aos nossos corações e até breve, meus irmãos e irmãs.